Olá, mamães incríveis, maravilhosas. Eu sou Cláudia Moreira, sou neuropsicóloga e especialista em mães atípicas. E hoje nós estamos começando o nosso podcast Mães que Curam, um projeto pensado para trazer apoio emocional, psicológico, orientações, informações sobre o neurodesenvolvimento das crianças atípicas, trazendo contribuições da neuropsicologia para vocês, mães, que lidam com os desafios diários, que é a maternidade atípica. E eu tenho o prazer hoje de receber aqui no nosso podcast a minha amiga, a minha parceira de projetos, uma mãe atípica maravilhosa, que é exemplo de mãe, Natália Spector. Seja bem-vinda, Natália. Boa tarde. É um prazer, é uma honra poder estar contribuindo aqui com o seu trabalho, né? E eu tenho a falar aqui que eu admiro muito todos os psicólogos, que eles foram divisor de águas na minha vida. Então, assim, toda a honra pelo seu trabalho. Obrigada. E realmente faz muita diferença e é fundamental para essas crianças. Com certeza, a psicologia ela vem com um papel social muito importante, né? Que é trazer as contribuições da psicologia para a sociedade em geral. E a neuropsicologia, como uma especialidade, né, focada nos transtornos, traz esse suporte mais direcionado para vocês, mães atípicas, pais atípicos, né? E Deus colocou no meu coração esse projeto desde 2022, que eu trabalhei na clínica especializada em reabilitação da PAI, lá na minha cidade de Três Lagoas. Eu vi a necessidade desse suporte psicológico e emocional para as mães, porque as crianças já estão, graças a Deus, bem assistidas, né, Natália? Então a gente tem hoje vários profissionais capacitados, especializados em atendimento às crianças especiais, às crianças que apresentam alguma especificidade. Então, eu vi lá, durante o meu trabalho, essa necessidade, né? E aí eu comecei, desde então, trazer essas informações, contribuições para as mães atípicas. E hoje eu quero saber de você, como eu vi lá naquele momento, nos atendimentos, né, com as crianças e trazendo os pais, orientando os pais, dando devolutivas para os pais lá naquele momento que eu estava atuando lá na clínica, eu quero saber de você, Natália, qual foi a sua maior dor como mãe atípica? Cláudia, minha maior dor foi em relação aos estudos do Pedro. Eu tive muita dificuldade com as escolas, por causa da adaptabilidade. Hoje nós temos uma legislação que tem o reconhecimento das crianças neurodivergentes, né, das crianças também no espectro autista. Existe a legislação, porém não existe a executoriedade. Sim. Nós não temos hoje realmente esse respeito com essas crianças. Por quê? As escolas elas têm que ter o suporte para as crianças, elas têm que ter ambientes propícios para essas crianças, elas têm que ter um profissional de apoio, que não é um profissional qualquer, tem que ser um profissional especializado, isso tudo está regulado dentro da lei. Porém, os colégios não fazem. Muitas das vezes as mães têm que entrar com liminar, mas enquanto não se entra com a liminar, o prejuízo é muito grande para essas crianças que têm a dificuldade de estar dentro do ambiente escolar. Né? A criança com autismo, que é o caso do meu filho, ele tem uma temperatura corporal diferenciada de uma criança que não tem. Ele tem também um estado neuropsicológico diferente, ele tem uma ansiedade elevada. Ele tem também dificuldade, muitas das vezes, de estar em ambientes fechados. E quando você tem um profissional que acompanha o seu filho, você traz estabilidade emocional para essa criança. Por quê? Porque se ele se sentir desconfortável dentro da sala de aula, ele pode sair, ele pode ter uma sala de apoio, ele pode ter outras atividades que também conectem ele com o conteúdo escolar. E o que acontece? Muitas das vezes eles não têm essa sala sensorial. Né? A criança deveria ter, sim, um estudo direcionado de forma adaptada. E isso realmente as escolas não se comprometem. E isso foi realmente uma grande dor, aliada também à exclusão dessa criança dentro do colégio. Porque como são crianças que têm comportamentos diferenciados, porque elas são crianças que realmente são neurodivergentes, e é lógico que ninguém é igual a ninguém, mas no caso de autismo, de TDAH, são crianças que têm habilidades, inclusive, diferentes. E muitas das vezes, por causa do hiperfoco, por causa de comportamentos que às vezes essas crianças podem vir a desregular, tem mães que são típicas que não querem conviver com essas crianças. Né? A gente tem que ter a consciência de que qualquer criança atípica não é problema da família, até porque essa criança não é um problema. Sim. É uma criança que ela tem que ser acolhida pela sociedade. Sim. Então, existe também um fator de conscientização na sociedade sobre esse convívio dessas crianças. Com certeza. Né? Então, a sua maior dor foi essa questão de
acolhimento escolar, preparo técnico, né, e profissional escolar também, e essa aceitação da inclusão, na verdade não é só uma aceitação, é realmente pôr em prática a inclusão, né, das crianças neuroatípicas. Isso, Natália, eu também percebi quando eu desenvolvi projeto, eu tenho um projeto também chamado Projeto Fênix, que é um projeto desde 2017, que atua com crianças e adolescentes em centro escolar. Esse projeto ele se estendeu também para os pais, para os professores, então eu atuei muito tempo nesse projeto, e agora eu estou no projeto Mães que Curam, principalmente por ver toda essa dificuldade. E não é só a questão, você está me dizendo das escolas públicas ou escolas particulares? Não, Ou ambas? Não. Eu tive experiência na escola particular, Uhum. né? Elas realmente não cumprem, É. né? Então, por exemplo, o que eu posso falar hoje, eu tenho sim uma instituição de ensino que é diferente. Sim. Por quê? Porque a gente até antes de entrar aqui a gente estava conversando, foi a primeira escola que realmente teve esse cuidado, esse viés de cuidado. Uhum. E uma das coisas que eu coloquei meu filho nesse colégio foi porque ele é uma indicação para crianças autistas. Ótimo. Então, assim, agora, né, depois de muito tempo, eu consegui uma instituição que realmente resguardasse ele. Que o respeito a essas crianças é a exigibilidade dessa lei. Sim. Né? A gente hoje tem uma normativa aí que deveria ter executoridade, mas não tem. Os colégios públicos, não. Eles realmente são preparados. Eu tive uma experiência num colégio público logo assim na pandemia que foi sensacional esse colégio. Era um colégio que tinha uma professora de apoio, ela tinha inclusive mestrado, ela era especialista realmente, ela era uma psicóloga. Então, assim, ela tinha a especialidade dela em crianças com autismo, com ABA, que esse é a regulamentação, que o profissional ele tem que ter especialidade em ABA. E essa psicóloga ela era especializada em ABA, ela tinha inclusive uma especialização. E nós tínhamos também nesse colégio uma sala de apoio com uma psicopedagoga. E o que isso trazia para essa criança? Primeiro, o acolhimento, porque muitas das vezes era uma sala com 30 crianças. E o autista, quando chega a um determinado ponto, ele já não quer ficar naquele ambiente. E ele tem que cumprir uma carga horária, que é regulamentada pelo MEC. E aí o que acontece? Nesse momento, entra o trabalho do professor de apoio, Sim. que identifica o estresse daquela criança naquele ambiente e ele vai sair com aquela criança daquele ambiente. Muitas das vezes o meu filho ele aprendia até ciências num canteirinho que tinha lá de terra para mexer realmente com ambiente que ele pudesse aprender fazendo. Então isso traz uma qualidade de ensino para essa criança. E o que acontece? A criança com autismo, ela desregula por quê? Justamente porque ela está num ambiente que não é propício para ela. Então, começa a trazer um acúmulo de ansiedade para essa criança e o estresse emocional dela. E aí essa criança, muitas das vezes, está num ambiente que o calor está elevado para ele. Essa criança, às vezes, está num ambiente em que ela está com dificuldade escolar, porque muitos deles vêm acompanhados com outras tipologias, como é o caso do meu filho, que também tem TDAH. Então, existe uma dificuldade na aprendizagem do autista. Então, você teve uma boa experiência também com a escola pública. A escola pública, eles são obrigados a cumprir. Aqui em São Paulo, essa lei já está sendo cumprida, né? Que eu saiba já, né? Mas nem todos os estados estão cumprindo essa lei aí, na escola pública. Foi o que eu estava comentando. Lá no meu estado, Mato Grosso do Sul, quando eu estava fazendo o projeto, e é uma luta até hoje, implementar o profissional de psicologia nas escolas. Eles ainda não implementaram o Estado. E já é lei. Já é lei, já faz alguns anos, né? E a gente vê essa dificuldade. E diante de toda essa situação, agora que você está me dizendo, hoje, o Pedro já tem quantos anos hoje? Então, o Pedro está com 14 anos, 14 né? anos. Então, quantos anos faz que ele está nessa escola? O Pedro, ele é o segundo ano dessa escola. Então, você conseguiu uma escola que realmente pudesse trazer ali para o Pedro um suporte, de fato, como ele precisa e merece, agora, há 2 anos atrás, 2 anos atrás? Então, foi. No caso, a gente teve também uma escola, antes de chegar aqui, que também foi uma escola que veio com a gente. Nós ficamos lá durante 6 meses, porque eu tive que tirar o Pedro do colégio. Então, essa é a segunda escola que a gente realmente é bem recebido. Que bom que você conseguiu uma escola, né, Natália? Agora eu consegui. E assim, demorou.
o Pedro teve um avanço enorme por Com causa certeza. dessa acessibilidade. Por exemplo, hoje ele é totalmente incluído no colégio. Ano passado ele foi eleito representante de turma. As crianças realmente gostam de estar com ele. As crianças, elas não criam um abismo social para essa criança. Pelo contrário, ele é muito bem recebido, ele é muito bem acolhido e ele hoje ama o colégio. Então, assim, eu hoje vivo um outro fato, Uma outra realidade, outra né? realidade, Muito mas mais eu já tranquilo, vivi né? coisas muito difíceis porque ele não queria ir para o colégio, Sim, né? E aí tinha todo um estresse porque é muito ruim você deixar o seu filho no colégio sabendo que e ele não quer sabendo que estar ele lá, não né? quer ficar. Uma É. vez eu fui pegar ele na saída de um colégio e eu vi que ele estava muito triste nesse dia. Eu perguntei o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: mãe, eu não quero mais estudar nessa escola. Eu não sou feliz aqui. É. Eu conheço Então, outras mães também que têm esse mesmo problema, Natália. Isso, infelizmente, não é a dor só sua, né? É uma dor de muitas mães. Então, a importância, né, das nossas autoridades implementarem a lei dentro das escolas e fazer essa lei ser praticada, né? Como que é importante o suporte para as crianças? Como neuropsicólogo, eu sei o tanto que é importante todos os suportes que a criança precisa, todos os profissionais ali dando esse suporte para ela na escola. Isso é muito importante. Realmente avança muito o neurodesenvolvimento, ele precisa de estímulos específicos nas crianças neuroatípicas. Que bom que você conseguiu esse colégio. Agora eu quero que você me fala, porque é muito importante a gente falar sobre, né, todos os temas aqui que são que as mães passam. Eu sei o quanto que é desafiador, né, ser uma mãe atípica. O quanto que é desafiador não só na escola, mas tem outros desafios também, né? Sociais que a gente sabe, né? Não é só ali a aceitação da escola, mas também família, amigos, né? Ambientes que a gente frequenta no dia a dia, que muitas vezes as pessoas que estão lá não compreendem, né, que a criança ela é uma criança que tem uma neurodivergência, ela é uma criança especial, ela é uma criança que tem ali que receber um acolhimento e aí as pessoas se sentem incomodadas muitas vezes. Então, a gente ainda, socialmente falando, a gente ainda precisa evoluir bastante para essa questão de receber e acolher as crianças neurotípicas. Dentro desse contexto, me fala como que foi para você receber o diagnóstico do Pedro? Cláudia, o que aconteceu? Eu não tive um impacto, não. Não? Não, eu só queria resolver assim a questão de conforto para ele. Eu Sim. comecei a perceber que ele se movimentava muito. Eu percebi que realmente ele tinha um hiperfoco muito grande. E aquilo distanciava ele das crianças do colégio, por quê? Eu me lembro um hiperfoco que ele teve com águias, que ele passou um ano falando da águia. E ele sabia tudo cientificamente. Olha, Nomes assim, super é, rebuscados, eles vão ao dados fundo. realmente muito aprofundados. Sim. E ele sempre foi inteligentíssimo. Então, assim, o que acontecia ali? Aquelas mães, aquelas crianças chegavam a um dado momento em que elas se distanciavam da criança porque eles não tinham mais interesse. Porque, por exemplo, nós temos um padrão. Se essa criança não estiver no padrão, ela vai ser excluída. Infelizmente Independente, existe é mesmo isso. essa expectativa, né? Então, por exemplo, no colégio, o que tinha lá de atividade para fazer no recreio? Tinha uma quadra. Então, ou os meninos jogavam futebol e as meninas brincavam de queimado, ou então tinha totó. Enfim, o Pedro, ele não gostava de futebol. A questão você falou que não teve impacto no diagnóstico. Então, para você foi tranquilo. Foi pelo seguinte, o Pedro foi uma criança que não tinha características assim, como eu vou te falar. Ele não desregulava, Uhum. ele sempre foi uma criança muito sociável, ele sempre foi muito carinhoso, ele sempre foi. A linguagem do amor dele é o tato. Uhum. Então, assim, ele não tinha tantas características que agravavam um convívio, Uhum. Que bom. entendeu? Uhum. Ele tinha, assim, um hiperfoco que é o que ele tem hoje, um Certo. hiperfoco muito E forte. como é que foi a família? A família também foi Ah, tranquilo? na hora eu fui criticada, né? Eu tive o Pedro com 43 anos e tiveram pessoas da minha família que falaram: aí, tá vendo? Eu falei para você que você não deveria ter tido filho. Como se isso fosse realmente um problema Um problema. gravíssimo, né? Uhum. E eu percebia, né? Logicamente, dentro da família, comentários e tudo, não faziam comigo, mas eu percebia que tinha. Não faziam diretamente, Não, né? não faziam. Como é que foi você perceber que a família estava criticando, né? Não entendendo ali a sua escolha, não Cláudia, por aceitando? exemplo, uma vez eu cheguei, eu falei com uma tia minha, né? Ah, o Pedro, eu tô com o diagnóstico do Pedro é autista. Ela falou: a gente já sabe que ele tem esse problema. Olha, é um Quer problema, dizer, né? Tinha uma e aí visão de você vê problema. assim na fala da pessoa, Aham. né? E, ô Cláudia, para mim, o que aconteceu? Eu não me importei com isso. Sim. Sabe por quê? Eu quis muito ter o meu filho.
Meu filho foi o maior projeto da minha vida. Isso é Então, para lindo. mim, independente se ele tivesse vindo com qualquer outro tipo de problema, eu era mãe. Eu decidi ser mãe, independente do que ia vir. Eu decidi, a minha decisão foi essa, ser mãe. Independente se ele era neurodivergente, se fosse qualquer tipo de comorbidade, eu era mãe. Sim. Então, isso para mim, por si só, bastava. E assim, eu tive uma realização muito grande com meu filho. É um sonho, Foi né? um sonho. sonho Ele foi para realizado. mim assim o maior milagre, Amém. né? E Amém. eu realmente eu não tive esse impacto das pessoas. Eu também não me importava com a validação delas. Também eu tinha uma condição financeira muito boa. E assim, eu não precisava de nada deles. Então, assim, isso te fortalece muito. Porque eu tinha os melhores profissionais, eu morava nos melhores locais. Meu filho podia estudar nos melhores colégios, né? Eu tive aí essa passagem no colégio público, mas foi porque a gente estava em plena pandemia e os colégios particulares faziam atendimento através de online e o Pedro não se adaptaria àquilo ali. Então, o único colégio que não tinha o online, porque não tinha estrutura, era o público. Então, assim, foi assim, o maior ganho da minha vida. Que às vezes a gente acha que não vai ser bom e foi assim, realmente o maior Se ganho. surpreende, né? Então, assim, essa parte financeira, ela é também muitas das vezes determinante na sua qualidade de vida. Por Sim. exemplo, eu sempre tive psicólogo, eu sempre tive orientação. Ele foi muito bem assistido, né? Muito, porque você traz assim, quando você está diante de uma comorbidade, né, de uma doença neurodivergente, que no caso não é uma doença, né? O autismo, ele é uma condição neurológica diferenciada. Mas, por exemplo, a condição financeira ela determina realmente. Ajuda muito. Infelizmente, tem muitas mães que passam por tudo isso e não tem. Aí, tem o apoio. Se eu não tivesse tido a parte financeira, eu vou te falar que eu teria sofrido muito. Sim, com certeza. Porque eu nem sei o que seria. Mas como eu não tinha isso, eu viajava muito, eu curtia muito, eu desfrutava muito com o Pedro. Que maravilha. Nessa questão do apoio, você também buscou conhecimento? Você buscou uma psicóloga? Você também buscou ali orientação para você como mãe? Sim, eu sempre tive psicólogo, sempre. Isso é muito importante. Olha, a vida inteira eu tive psicólogo. Né? Eu tive 2 perdas que foram significativas na minha vida. Eu fiquei órfã, perdi meus pais. E a partir desses momentos eu tive sempre uma ajuda de um psicólogo. Que maravilha. Eu nunca caminhei sozinha. E quando eu tive o meu filho antes de ter, eu fiz uma preparação de mães. Era um curso que tinham psicólogos, tinham vivências. E depois que eu tive o Pedro, eu também tinha um grupo de mães. Um grupo de apoio, de né? apoio, Olha que porque maravilha. eu não tinha pai nem mãe. Sim. Eu sempre busquei alinhar o meu emocional. Sim. Tanto quando eu era solteira, que eu não tinha o Pedro, quanto depois quando eu era casada. E quando eu me tornei mãe. Então, assim, eu sempre tive um apoio muito grande de psicólogo. E você também buscava uma rede de apoio, né, Natália? Buscava. Por exemplo, eu sempre quis, tudo que eu fosse fazer na vida, eu sempre queria estudar sobre aquilo. Quando eu fui ser mãe, eu fui estudar minha maternidade. Eu não tive só um filho. Eu não gerei o Pedro. Eu realmente, quando eu engravidei, aquela gravidez trouxe para mim uma conscientização da maternidade. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe. E eu tinha que ter envergadura para segurar aquela maternidade. Você foi buscar uma informação. As informações de como tudo. Eu passei a estudar, eu passei a ver vídeos de pediatras, né, sobre vários contextos. Eu tinha um apoio muito grande. Eu tinha uma casa que tinham doulas, que eram mulheres que faziam os partos, né? Os partos naturais, na água, no meio da natureza. As antigas parteiras, exatamente. Né? Voltou. E elas eram assim, por exemplo, era um núcleo de mulheres que era apoio para mulheres gestantes. Só que era tudo com base no natural, na natureza. Por exemplo, elas ensinavam várias técnicas. Eu fazia quando eu estava grávida do Pedro, eu fiz muita massagem, muita chantala. Tudo que eu pude fazer na minha maternidade eu fiz. Eu tinha uma pessoa que me acompanhava. Gente, a situação eu me programei. Isso é muito importante. O Pedro foi o maior projeto da minha vida. E você se preparou para esse projeto? Eu me preparei para esse projeto. É como se eu tivesse feito assim, eu sabia, eu tinha uma base familiar muito boa. A minha mãe, ela tinha sido maravilhosa comigo, meu pai também. Então eu vinha de uma família de um acolhimento muito grande. E eu queria ser pelo menos 50% do que ela foi. Sim. E eu, tipo assim, Você foi se preparar, né? Na realidade, eu fui preparada durante a vida por ela, que foi a minha maior mentora. Por causa das vivências que eu tive com ela. Ela foi maravilhosa. Ela era incrível, a minha mãe. Então, assim, eu pensava assim, gente, eu tenho que pelo menos
ser 50% do que ela foi, porque o que ela é, talvez eu não consiga ser. Mas eu tenho que trazer para o meu filho todas essas memórias afetivas que eu tive, todos esses confortos, todo esse acolhimento que eu recebi, o amor que eu recebi na minha infância. Que maravilha. Era isso que eu queria trazer para ele. E você conseguiu, né? E eu não tinha isso mais, porque meus pais já tinham falecido. Então, assim, eu falei, eu vou me capacitar. Ótimo. Eu vou me capacitar. Então, quando eu recebi realmente o laudo do Pedro, que primeiramente eu gostaria de esclarecer, não foi de autismo. Eu tenho esse primeiro laudo, foi de TANV, transtorno de aprendizagem não verbal. E aí nós iniciamos, era um médico muito capacitado na época, e a gente estava no meio da pandemia. Então pode ter acontecido, na época que foi feito os testes, né, a gente estava em meio àquela pandemia toda, eu me lembro que foi tudo num dia só, e não deveria ter sido. Não deveria, com certeza. E aí o que foi? Um laudo que não foi assertivo. Equivocado. Né? Mas qual foi a... Quando eu recebi o laudo, veio... Esse primeiro laudo, ele tinha 7 anos de idade. E eles me deram um laudo de TANV. E aí o que aconteceu? Ele veio com esse laudo e ele me indicou uma equipe dele, que era uma psicopedagoga junto com uma fonoaudióloga e uma psicóloga. Eram as 3. Ele falou, só serve se forem esses profissionais. E, de fato, eram excelentes profissionais. Top de linha os profissionais que caminhavam na equipe dele. E assim eu fiz. Só que os próprios profissionais que trabalhavam na equipe dele falaram, olha, ele não tem TANV. Ele está no espectro autista. E aí a psicóloga dele falou, olha, eu não posso laudar ele, mas eu vou te indicar uma pessoa, porque elas começaram a conversar entre si, as 3 profissionais, e elas falaram, ele está no espectro. Aí encaminharam você? Encaminharam e eu fiz e realmente ele estava. Ok. A importância, eu quero só agora trazer para todas as mães que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir nesse podcast, a importância do preparo, né, Natália? Do suporte, né? De buscar informações. Para você que já é mãe atípica, ou você que está na maternidade, já sabe que seu filho vai vir com alguma neurodivergência, que você se prepare, né, como mãe. Vai buscar informação, apoio, e mesmo que não saiba, que depois que for mãe e vier algum diagnóstico, que você também busque apoio, informação, suporte psicológico, emocional, e também informações sobre o neurodesenvolvimento, como lidar com a criança, quais são as fases, a importância das fases, como lidar com os comportamentos desafiadores, com as crises, desregulações. Então, é tão importante, né, Natália, a gente buscar essas informações, ter esse suporte. Você teve um histórico familiar que te deu um suporte. Sim. Né? E que nós, enquanto pais, tenhamos essa consciência de buscar o suporte para dar também para os nossos filhos. Porque, olha só, como você teve um suporte, você tinha isso no seu coração. Eu quero levar para o meu filho pelo menos 50% que eu recebi. Né? Eu tenho que me preparar para isso, então eu vou buscar apoio, eu vou buscar conhecimento. Isso é muito importante. É o que eu vejo que falta às vezes, sabe? A gente, eu mesma, como mãe, eu não tive suporte nenhum. Então eu tive o máximo dos meus pais. Meus pais não foram pais ruins, pelo contrário, eles me deram o melhor que eles podiam dar. Mas eles tinham um pouquíssimo nível de conhecimento. Então faltava bastante informação para nós. E como mãe, eu falhei em alguns pontos, né, com as minhas filhas, mesmo sendo uma mãe típica. Minhas filhas também são filhas, né, adultas já, que não têm nenhum diagnóstico, mas eu tive dificuldade com a maternidade por conta de informação mesmo, de como lidar, e a importância da informação do preparo. Isso é muito importante. Cláudia, pode falar. O que eu quero colocar aqui? A mãe que se depara com um laudo, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? É ela se tratar, Sim. Não é o seu filho. Porque o primeiro questionamento que as mães fazem é por que comigo? Então, assim, isso é a maior rejeição que você já vai de cara ter para o seu filho. Sim. Então, assim, eu vou contar um fato que aconteceu aqui comigo. Quando eu recebi o laudo do Pedro, primeiro que eu não recebi de autismo, né? Começou por aí que veio o TANV. E ele era uma criança tão feliz, ele era uma criança que me trazia tanta alegria, que aquilo não trazia nenhum problema para mim. Sabe, eu era tão realizada e aquilo para mim não era problema para mim. A minha questão era, eu queria entender para poder ajudar ele. Só isso. E hoje em dia, eu fui estudar sobre isso e quem muito me ajudou foram os profissionais, Cláudia. Sim. Não foi nada de internet, não foi absolutamente nenhum livro. Eu buscava, eu estudava, mas quando eu chegava, que eu tinha a minha devolutiva com os profissionais, eu tinha uma devolutiva por mês, eu tinha 3 ou 4 profissionais às vezes. Né? O Pedro fez também a ecoterapia. A ecoterapia foi maravilhoso. Olha, desenvolveu autoestima nele, Sim. equilíbrio. Hoje em dia ele faz cavalgada.
Olha que maravilha. Entendeu? Então, assim, e o domínio, o poder da autoestima, por quê? Porque você dá à criança a potencialização dele poder realmente estar caminhando com outras crianças. E o neurodivergente, ele tem, às vezes, uma baixa autoestima muito grande. Então, você precisa pegar quais são as habilidades do teu filho e potencializar, para que ele esteja no mesmo nível de uma criança que não é atípica. Para que ele possa ter... desenvolver o máximo possível de suas potencialidades, Exatamente. com certeza. Então, assim, o que muito me ajudou foram os profissionais. Isso é importante, isso é importante. Então, Porque muitas assim, pessoas não busquem têm apoio. Uhum. E outra coisa eu vou falar em relação, assim, ao preparo que você tem que ter, mãe. É você que tem que se preparar, não é o seu filho. O seu filho, ele veio com uma neurodivergência. O adulto da relação é você, não é o seu filho. O seu filho não tem o mínimo culpa de absolutamente nada. E nem você tem. Isso é muito importante, que Sim. vocês tenham entendimento de acolhimento. Uma coisa aconteceu comigo, e eu sou nova convertida há pouco tempo. E um dia eu estava numa igreja e o pastor falava assim: tudo que você pedir em oração, você vai ser alcançada. Eu falei, ok. E eu comecei a fazer um propósito de oração para a cura do autismo do Pedro. E aí o que eu fazia? Eu orava, pedia a Deus. A minha igreja entrou num propósito de oração de cura. Eu entrei no propósito de oração de cura. E aí eu falei, eu vou pedir a cura pelo autismo do Pedro. E quando foi um dia, eu acordava na madrugada, fazia as orações. E teve um dia que eu falei para ele, estava de manhã, eu falei, filho, vamos orar comigo. Nesse dia eu não consegui acordar de madrugada. E quando eu falei isso, ele falou, mas é para que essa oração? Eu falei, é para... A mãe está orando para você se curar. E aí ele falou, mas eu não estou doente. Aí eu falei, pois é, mas a mamãe está orando pelo seu autismo. Ele olhou dentro do meu olho, Cláudio, e falou assim, mãe, em primeiro lugar você tem que perguntar se eu quero ser curado, porque eu adoro ser autista. Olha isso. Segundo, que Deus me fez desse jeito. Aí ele fez assim com a mão. E ele me ama do jeito que eu sou. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, quem é você para não me amar do jeito que eu sou? Natália. E ali ele falou uma coisa que acabou comigo. Ele falou, e quem sabe eu não vim com autismo para ajudar muitas pessoas. Esse é o meu propósito. Ali eu vi que era Deus falando comigo. E a partir desse momento, o Instituto Pedro Spector nasceu. É isso que eu ia falar agora. Entendeu? Porque eu entendi que muitas das vezes não é sobre você, é sobre a pessoa que está com você. Então, para ele, ele é tão feliz sendo autista que ele tem orgulho de ser autista. Ele tem orgulho de andar com a blusinha do autismo dele. Ele tem orgulho de, na hora de embarcar, ele ser um neurodivergente. Então, assim, eu vejo isso como uma coisa positiva, porque isso estimula as outras mães que estão ali acuadas, às vezes, com seus filhos, e com medo. Às vezes eu chego no aeroporto sentindo rejeitadas, rejeitada, se justificando o tempo todo, às vezes sentindo culpa, né? E às vezes eu chego no aeroporto, eu vejo que a criança dela vai desregular. Porque você está diante de um ambiente que não é o dele. Você está diante de uma fila de espera. Ela vai ficar toda aflita, ela vai ficar com vergonha muitas vezes, né? E na mesma hora, tanto eu quanto o Pedro, a gente acolhe aquela criança. Sim. E ele fala, olha, tá tudo bem, eu também sou autista. Então, assim, a gente tem que saber qual é o talento que a gente tem dentro de casa. Exatamente. Olha que maravilha. Natália, você já sabe, né? As mães que estão me assistindo vão saber agora. Eu estou escrevendo um livro para as mães atípicas, chama O Neurodesenvolvimento de Crianças Atípicas, como pais podem transformar desafios em oportunidades. E um dos temas que eu abordo é esse, que a mãe, quando ela se conhece, ela se trata, ela se cura, ela ajuda, ela cura, entre aspas, né, o filho. Por quê? Porque ela vai passar o melhor, ela vai aceitar o filho como o filho é, ela vai entender exatamente a missão ali de ser uma mãe atípica, o compromisso, né? Porque é uma vida que Deus deu para ela conduzir. Então ela vai entender aquele compromisso, aquela responsabilidade, ela vai amar aquela criança mais do que qualquer outra coisa, ela vai entregar o melhor dela para que essa criança se desenvolva no seu máximo potencial e vá ajudar outras crianças. E vai ser ali também um divisor de águas para muitas pessoas. Então a gente precisa ter esse olhar mais profundo, né, Natália? Esse olhar mais consciente de que nós também estamos aprendendo a ressignificar o que é o amor de verdade, aquele amor que não é aquela... Quando você começou, você disse assim, olha, toda vez que uma mulher engravida, tem uma expectativa, tem mesmo, expectativa de que a criança vai ser assim, como é que vai ser essa criança, eu vou conduzir essa criança. Então, não gera uma expectativa de um padrão, que achamos que é o melhor padrão, mas na verdade não tem um padrão específico, né? O que é o padrão? É o amor, é você entregar o seu melhor ali para o seu filho, independente de qualquer neurodivergência que ele tenha.
Ou que É ali você você ser mãe, aprender a ser Cláudia. mãe. E ali você aprender a aprofundar o seu olhar de amor, e exemplificar esse amor e trazer esse acolhimento para você e para o seu filho. Ó, uma coisa eu tenho a falar aqui, que eu convivo, né, com mães atípicas. E assim, o Pedro, ele, assim, para mim, ele foi o maior ganho da minha vida. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu quis ser mãe. Se ele fosse neurodivergente, se ele viesse com qualquer que fosse o transtorno, eu era mãe. Isso é Eu importante. decidi ser mãe. Então, para mim, não tinha problema nenhum, nada. Porque a gente tem um discurso muito falho. Olha, eu quero que ele venha perfeito. E essa perfeição não Não existe. existe, exatamente. Nós somos seres humanos falíveis de muitas coisas. E a gente não tem que buscar a perfeição, nós somos diferentes. E eu me lembro uma vez que Deus falou assim para mim, filha, eu vou te capacitar porque você vai ser diferente no mundo dos iguais. Olha isso, isso é Entendeu? muito lindo, Então, né? essa diferença que as pessoas acham, talvez não seja nenhum problema. Por exemplo, no meu caso, o meu filho ama ser autista. E ele falou para mim, quem sabe eu não vim com autismo para poder ajudar Ajudar a pessoas. pessoa, E ele exatamente. ajuda. Ele hoje é uma referência dentro do colégio dele. Pela Ele já é um líder, inteligência, né? ele é liderança, ele é inteligente, ele é muito educado, ele é uma criança que as pessoas querem estar do lado dele. Eu não tive esse problema de rejeição, eu tive de acolhimento com o Pedro. Olha que maravilha. Mas por quê? Porque eu, desde o início, eu acolhi ele. Para mim não interessava aquilo não fazia diferença nenhuma para mim. É, como você falou, você se preparou, você desejou, você quis a gravidez, você desejou, você planejou a gravidez e você se preparou para ela e também teve suporte dos profissionais que fez toda uma diferença, né, Natália? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito comum e eu vi muito isso nos atendimentos, né? A figura do pai. O pai do Pedro, ele é presente também, como você? Como é que é a convivência? Porque não é comum, infelizmente, na maioria dos atendimentos na maioria do público, né, das mães, o pai ele fica um pouco ausente, e às vezes o pai, muitas mães são mães solos, se tornam mães solos, né? O pai não fica presente, acaba não dando sequência naquela relação, ou não fica muito ausente. Então, o Pedro é privilegiado, o pai dele é incrível, o pai dele é maravilhoso. E ele foi comigo em todas as situações. Hoje em dia, o Pedro é muito acolhido, né? Sempre foi pelo pai. O pai é muito presente em qualquer que fosse a situação. Em dado momento do nosso relacionamento, eu me separei, mas foi realmente uma separação do relacionamento, não houve uma separação com a criança. Ele sempre foi muito presente, atencioso, e ele que me ajudou a criar o Pedro. Que bom. Né? Então, assim, realmente o Pedro não teve esse problema. E hoje, por exemplo, ele é uma grande referência para o Pedro também. Ele tem muito convívio com o Pedro e é uma pessoa que, de fato, eu posso contar. Isso também trouxe, para mim, uma garantia muito grande. Porque é diferente, você não está sozinho. Sim. Eu tinha um homem do meu lado, por exemplo. Eu sabia que podia dar o problema que fosse. Se eu ligasse, ele estava comigo. E estava. Às vezes, o Pedro, quando era pequenininho, a gente ainda não sabia que ele era autismo. Mas ele, às vezes, a gente ia, por exemplo, o autismo tem muito sensibilidade no tecido cutâneo. Então, se você tivesse que fazer uma punção, quer dizer, eles se desestabilizavam. E a gente não sabia que ele era autista ainda. Então, todas as vezes que, às vezes, ele estava com uma gripe, que estava doentinho, eu nunca entrei num hospital sozinho. Todas as vezes, podia ser de madrugada, eu ligava, falava, olha, estou indo para o hospital, preciso de você. Ele imediatamente, porque às vezes quando eu chegava no hospital ele já estava lá. Que bom. Então, assim, isso te traz também um apoio, né? E eu imagino como que não seria se eu não tivesse. Sim. E foi o seguinte, eu também tive uma construção com o pai do Pedro. No início, ele não entendia o que era autismo. E aí a gente foi, através dos profissionais, por exemplo, a gente foi trabalhando com ele, ele vinha nas sessões, ele tinha a sessão dele. Eu sempre fiz questão de eu ter a minha devolutiva e ele ter a dele. Por quê? Porque eu não podia criar o Pedro sozinho. Então eu precisava que ele tivesse apoio. os momentos com Sim. o pai, a vivência. É muito importante que ele conviva com o pai, que ele tenha relacionamento, não é só convivência. Sim. E eu precisava que o pai dele entendesse as diferenças dele. Então eu trazia ele também para as clínicas. E quando ele não podia ir pessoalmente, a gente fazia online. Então, assim, hoje ele entende totalmente o lado do autista. Ele, no trabalho dele, quando ele tem que conduzir uma criança, ele, inclusive, ele orienta a mãe. Então, assim, muitas das vezes uma criança com uma neurodivergência, ela traz um ganho enorme para todas as pessoas que estão em volta. Sim. Né? E a figura do pai é muito importante. Isso então, é muito assim, importante mesmo. eu também, Cláudia,
quando eu me relacionei com o pai dele, eu quis ter o filho por causa do pai dele. Por quê? Porque ele já tinha uma filha. Eu via como ele tratava a menina, ele era excelente pai. Então E você já percebeu ali que ele eu era só quis presente. ter filho porque era ele. Olha só. Isso é Porque eu tinha importante mesmo. certeza que se eu faltasse, ele ficaria com meu filho. Olha que bom. E é verdade isso. Então, assim, eu tive uma assertiva muito grande em relação ao pai do Pedro, porque eu não me relacionei com ele só para casar. Eu me relacionei para ter uma família com ele. Uhum. E a primeira coisa que eu analisei foi se ele realmente estaria apto ou não a ser pai do meu filho. E se ele não estivesse, eu não teria tido. Isso é um excelente olhar. Precisa analisar, né, Natália? A gente precisa olhar para o parceiro e ver, nossa, como é que ele se comporta, né? Se já tem filho, como é que é com esse filho? Se já teve um casamento, como é que foi o casamento? Então, muitas vezes a gente não presta atenção nessas questões. E aí a gente, sem perceber, acaba fazendo escolhas equivocadas, né? Isso é fato. Que bom que você observou também essa questão. Não, qual era a minha questão? Eu não queria ter filho. Uhum. Até os 40 anos eu não queria ter filho. Você não queria? Não queria. Aí você se E aí, relacionou, viu não. como é que eles compram? Por Não, que não foi foi que você isso. quis, então? Eu tinha tido um relacionamento e tinha me separado, né? E aí, essa pessoa queria muito ter filho. E eu não queria ter filho com essa pessoa. Uhum. Só que ele falou muito durante o relacionamento de querer ter filho. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois que eu terminei esse relacionamento, eu fiquei uns 3 anos sozinha. E eu via as minhas amigas com os filhos, indo na festa, fazendo os programas de mãe. E eu falava, pô, o que adianta eu ser bem-sucedida, morar de frente para a praia, ter tudo isso, que eu tinha uma vida muito boa, e eu não tenho um filho. E aí eu resolvi que eu adotaria uma criança. E eu fui no Ministério Público, eu fiz toda a minha habilitação, passei nas entrevistas com psicólogo, com assistente social, elas foram na minha casa, viram. E eu decidi que eu seria mãe solteira ali. Porque eu estava naquele momento sozinha, e eu falei, como que eu vou encontrar uma pessoa depois de 40 anos para querer casar e ter um filho? Não vão querer. E aí eu falei, não, eu vou adotar uma criança. E quando eu conheci o pai do Pedro, eu estava nesse processo. Olha só. De adoção. Você já e eu já estava desejando. com a habilitação para adotar essa criança. E essa criança possivelmente chegaria, ainda não tinha chegado. Eu estava ali, eu estava habilitada aguardando a chegada dessa criança. Que poderia chegar a qualquer momento ou não, porque você fica numa fila, né? Quando eu conheci o pai do Pedro, que eu comecei a conviver com ele, eu tinha esse desejo latente. E quando eu vi o relacionamento dele com a filha, eu falei, ele vai ser pai do meu filho. Olha aí. E aí eu conversei com ele, falei se ele realmente, né, depois que eu já estava casada, antes de casar, eu perguntei se ele queria mesmo ser pai. Ele falou que sim, que ele queria muito ter um filho, e que era um projeto dele. E aí sim, depois que eu fiz que eu conversei, que eu fiz todas essas tratativas, eu declinei do processo de adoção. E aí eu casei, e eu fui fazer todo o apanhado, né? O preparo para ser mãe. O preparo para ser mãe. Aí eu fui na ginecologista. E aí eu comecei o meu processo, porque eu nunca tinha engravidado e ela queria saber se eu podia engravidar, porque muitas das vezes a mulher, ela tenta engravidar e o problema não é dela, É do marido. e é do marido. E aí nessa preparação, nós fizemos também o espermograma. Nós fomos para uma clínica, Dr. Dale, lá no Rio, e era uma clínica muito capacitada. E acusou que ele teria 20% de probabilidade de me engravidar, muito embora ele tivesse já filho. Olha só. E aí ele começou, nós fomos para um urologista, e ele começou a fazer o tratamento, né, para que eu pudesse engravidar. Então, o meu o pré-nupcial, né, que as pessoas falam, foi justamente essa preparação para engravidar. Eu não falei, olha, eu vou engravidar e está tudo bem. Não, eu procurei um profissional, eu fiz todos os exames, de AIDS, de sífilis, fiz todo um preparativo, fiz uma ovulação assistida, ele fez o espermograma dele, o Pedro foi altamente aguardado, esperado, desejado, amado, né? Desejado. Que maravilha. E a gente teve que fazer o tratamento para que ele pudesse nascer. E aí, durante esse tempo, a gente teve também o acompanhamento psicológico para que pudesse realmente a gente não ficar naquela ansiedade, porque existia uma tabela de gravidez, os dias que poderiam ou não ter relação sexual, para que realmente o tratamento fizesse efeito, porque a gente não dependia só da minha ovulação, dependia da qualidade do esperma dele. Também. Então, foram 7 meses esse tratamento e eu engravidei. Que maravilha. Então, quando eu engravidei,
é isso. Ele foi o maior projeto da minha vida. Com certeza foi. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Então, assim, Foi um projeto não bem, tem como... bem desejado, preparado, Ele planejado. foi desejado até no detalhe de quem ia ser o pai dele. Com certeza. Ele não foi assim uma escolha errada, ele não foi um acaso, não houve nada disso. Eu tive até o cuidado na escolha se ele seria ou não o pai do Pedro. Isso é tão importante, Natália. É uma história bem interessante, uma história muito cativante. Eu nem sabia desses detalhes. Que bom, olha isso. Ficar sabendo desses detalhes. Muito linda essa história. Natália, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, nossa estreia do nosso podcast Mães que Curam. Mães, sintam-se acolhidas, apoiadas pelo nosso podcast, pela nossa querida Natália. A Natália, como ela falou, naquele dia, né, que ela desejou a cura do Pedro, e o Pedro, sabiamente, com certeza usado por Deus, falou para ela: mãe, mas quem disse que eu quero me curar? Quem disse? Você tem que perguntar para mim. Olha, olha, isso foi o Senhor falando, com certeza. Ali, naquele momento, ela entendeu o que é realmente o projeto, não só dela, mas o projeto do Senhor, porque antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus, né? E nós somos permitidos vir por Deus, né? Você planejou, você preparou, mas Deus permitiu, né, que ele viesse também. Senão, poderia ter tido todo o tratamento que não ia vir. Jamais Viria. Então, vem com um propósito, né, Natália? Eu vejo assim que a maternidade atípica, a paternidade atípica, ela vem para trazer esse olhar para os pais, um olhar mais profundo do que é o amor, do que é a entrega, a ressignificação de si mesmo, essa colaboração com a sociedade em geral, porque quando você consegue ali se observando, porque os pais, como você trouxe, os pais precisam se preparar, as mães precisam se preparar. Para ser mãe, não é para ser mãe atípica, isso não existe, você tem que ser mãe. Não, exatamente. Né? Para ser mãe, a mãe atípica é o que acontece, né? E a gente não escolhe nem sabe o que vai vir. Mas ser mãe, quando você se prepara para ser mãe, quando você se prepara para ser pai, você está ali realmente fazendo a sua parte e se prevenindo, se preparando, se prevenindo de você mesmo, porque senão você vai acabar escorrendo na criança sem esse conhecimento, sem se conhecer, sem se preparar, toda a sua dificuldade, né? A gente repete padrão, sem perceber. Então a gente acaba escorrendo na criança. Então quando a gente se prepara, a gente consegue dar o nosso melhor para os nossos filhos. E como mães, nós temos uma autoridade, um poder muito forte sobre a criança. Aí a gente não vai aprofundar aqui, porque não é o nosso objetivo, mas a criança é muito ligada à mãe até uma certa idade. E a primeira infância é muito importante a figura materna para a criança, nesse neurodesenvolvimento. E agora, para a gente finalizar, eu quero que vocês saibam que a Natália tem o Instituto Pedro Spector hoje, inclusive minha parceira de projeto, né, Natália? E agora, dia 30 de agosto, nós estaremos recebendo as mães no café da manhã, no Parque Ecológico aqui de Barueri. Com o maior prazer, nós vamos apresentar a proposta do Instituto, a proposta do projeto Mães que Curam, para todas as mães que estiverem presentes nesse dia. E vai ter surpresas muito legais lá para vocês que forem. Então fica aqui também o convite para todas as mamães. Natália, para a gente encerrar, o que você aprendeu com a maternidade? Cláudia, eu sou outra pessoa. Eu aprendi a ter empatia, eu aprendi a amar o próximo mais do que eu já amava. Mas eu aprendi, antes de tudo, a admirar as diferenças. Olha, isso é tão lindo. O que você quer deixar de mensagem para as mamães atípicas? Que vocês tenham orgulho dos seus filhos. Que vocês falem o seguinte: não interessa, pode vir um mundo contra vocês, seja a favor do seu filho. Ele tem que ser a principal história da sua vida. Então, assim, não tem problema se ele tem uma neurodivergência, se ele hoje está com uma dificuldade, ele com certeza ele tem outras capacidades que vão te dar também alegria, e também se não der, tá tudo bem. Olha, a gente tem que amar essas crianças com toda a diferença que ele tem. Eu tenho uma máxima que fala que é você amar os desiguais com as suas igualdades. Exatamente. É você saber que dentro daquela deficiência que às vezes eles têm, eles estão dando o máximo deles. Exatamente. E é você entender que tá tudo bem, e que a gente não tem imperfeição, não vai existir essa perfeição nem com a criança típica, não vai. Então que a gente possa potencializar tudo aquilo realmente que for necessário para essa criança. É você realmente acolher. A minha palavra é acolhimento. Acolhimento, Linda essa mensagem, essa palavra realmente é muito importante. Acolhimento. Né? Respeitar as diferenças, aceitar as pessoas como elas são e principalmente os nossos filhos, né, Natália? Aceitá-los como eles são. Mesmo que não sejam atípicos, tem muitos pais que têm lá 2, 3 filhos. Eu amo igual. Ama, mas cada um é diferente do outro. Tá tudo bem você amar
eles como eles são, porque eles são diferentes. Então, o amor acaba sendo um pouquinho diferente também, porque você vai amar conforme eles são. E tá tudo bem. E o amor é o mesmo, só que eles são diferentes. E essa diferença é que faz esse transbordo. Porque, imagina se fosse tudo certinho, tudo certinho, não, tudo igual, né? A gente não teria como desenvolver as nossas potencialidades ao máximo. Então, o acolhimento, o amor verdadeiro, ele ama todos como se apresentam, como são. Isso é importante. Eu vejo assim, eu só tive um filho, né? Mas eu hoje gostaria de ter tido mais. Eu acho lindo você estar à mesa com muitas crianças. E olha que dádiva cada um ser com a sua personalidade. Exato. Gente, a diversidade é que é a graça. Sim, Como que exato. você vai querer? Olha, eu às vezes estou caminhando, eu vejo, né, as folhas. Olha como Deus é incrível. E todo dia eu caminho num parque, que é o parque que nós vamos fazer o nosso evento. Parque Tietê Ecológico de Barueri. É um parque lindíssimo. Hoje eu estava falando até para um amigo. E eu vou observando as folhagens, Cláudia. Cada folhagem é de uma tonalidade e de um formato. Exato. E é aquela diversidade que dá aquela beleza Exato. naquele local. Exato. Então, assim, que a gente possa valorizar as diferenças das pessoas, sabe? O acolhimento, e tá tudo bem. Exato. Se você tem uma criança, às vezes, que não é atípica, mas a criança ela tem um desenvolvimento diferente da outra, não vamos chamar a criança de lerda. Exato. Não vamos trazer Não uma vamos baixa autoestima, não vamos estigmatizar essa Exatamente. criança. Vamos potencializar ela. Vamos pegar o que ela tem de máximo e falar, pô, filho, isso aqui tá demais. E eu falo pro meu filho. Então, assim, eu ontem estava vendo ele cozinhar, ele está aprendendo a cozinhar, estou ensinando. E ele está gostando. Então eu falei, vou botar ele numa aula de culinária. Entendeu? Então, assim, ele não tem muita habilidade motora. Então, por exemplo, para andar de bicicleta, né, um skate já é um pouco mais difícil, porque ele não tem equilíbrio. Isso é da própria neurodivergência. E eu nunca quis que ele fosse um exímio ciclista. Na realidade, quando eu percebi que ele tinha essa dificuldade, eu estimulei. Quando chegou um dado momento em que ele falou, eu não quero, eu não falei, olha, você tem que andar de bicicleta porque todo. Não. Você vai fazer o que você quer, o que você tem necessidade. Se ele andar ou não de bicicleta, amanhã ou depois a gente coloca um personal e ele vai andar de bicicleta. Mas é no momento dele. Exato. É você entender o time da criança. É você falar, não interessa se todo mundo está andando. Ele não é todo mundo. Exatamente. E isso não vai te diminuir em nada. Você não tem que dar essa satisfação para ninguém. Você tem que estar alinhada com o seu filho. O que é bom para você? Vai te trazer felicidade? Vai estar bom para você? Não, eu não gosto disso, então está tudo bem. Refaz a rota e quando for oportuno, se tiver condição, vai. Ótimo. Obrigada, Natália. Que lindo foi a sua história, saber um pouquinho mais da sua história. Maravilhoso. Fico muito feliz que você está aqui comigo hoje, estreando nosso podcast. Nossa, uma honra. Foi uma honra também ter você aqui, um prazer. Obrigada. Bom, gente, esse foi o nosso podcast de hoje, a nossa estreia do podcast Mães que Curam. Continue conosco, que estaremos aqui toda semana. Obrigada, Natália. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau. Uma ótima semana para vocês.